domingo, obrigado por estarem aqui mais uma vez, né? Sempre com um tema muito leve para domingo de manhã. Até brinquei com a Luísa, que ela perguntou, o que você vai falar dessa vez? E aí eu falei, me dá um tempinho que eu vou pedir uma intuição, né? Aí ela, não, tudo bem. Aí eu tive uma intuição bem forte, e aí eu falei para ela, Luísa, você acha que vai ser muito polêmico? Ela, não, pode ir, que o pessoal vai gostar. Eu falei, então tá bom. Aí então, o tema da palestra é rituais de sangue, tá? Por quê? Estava até comentando com a Luísa que tem um ditado que é, conheça o teu inimigo, né? Então a gente precisa saber como que funciona a estrutura do nosso planeta aqui, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Não só para questão de alegar ignorância das coisas, mas porque a gente vive num mundo predatório, né? E eu falo isso até fisicamente, dizendo, tá? De perigos reais físicos, né? Então, o que são os rituais de sangue, que eu coloquei um nome que englobe no geral? São coisas que a gente não vê muito sendo falado nos centros espíritas mais tradicionais, igual esse, né? Que são temas delicados, mas que é muito importante a pessoa saber. Nem que ela se aprofunde o conhecimento por si própria, né? Baseado em cima do entorno, daquilo que eu falei, conheça o teu inimigo, né? Por que conhece o teu inimigo? Porque você precisa saber quais são as movimentações que eles fazem que vão contra os nossos interesses aqui de uma casa espírita ou de uma pessoa espírita, por exemplo, uma pessoa que tem um apontamento para o bem, vamos colocar assim, né? Então, assim, dando uma entrada no assunto, o que a gente entende como rituais de sangue? Geralmente são coisas ocultas que a gente não vê, né? Feito por pessoas que ficam ocultas, né? Sempre não é falado, não é uma coisa pública, não é discutido na televisão, não é discutido até mesmo nos centros, é uma coisa muito oculta. Então, assim, como nós estamos na era da verdade, que a gente trouxe com a internet, que é trazer informação para todo mundo, então certos assuntos estão começando a vir à tona, coisas que ficaram ocultas por milênios na humanidade nossa, que são, por exemplo, sacrifícios, que a gente acha que é uma coisa medieval e não é, tá? Acontece regularmente, vamos colocar assim. Baseado no que você está falando. Então a gente tem ali desaparecimentos de pessoas no mundo inteiro, na casa de milhões, né? Desaparecimentos no Brasil, algumas dezenas de milhares por ano, maior parte criança. A pessoa simplesmente some. Então, assim, como a maioria dos casos que vai para a polícia não se tem uma explicação relacionada à droga, crime, então fica uma coisa aberta, né? E vira um caso gelado, que chama, que é quando você não consegue achar um fio de parâmetro para você estabelecer o motivo crime ou o motivo de desaparecimento, né? Que motivo de desaparecimento também pode ser descontento, depressão, doença, várias coisas, e a polícia não chega num rastro do que é. E o que acontece com, não todas, tá? Com algumas dessas pessoas, crianças, adultos, né? Principalmente pessoas que não têm família, né? Ou que são de uma classe social mais pobre, né? Porque a gente infelizmente tem aquela questão de desprezo do nosso próprio governo, ou até nosso mesmo para com essas pessoas, ou seja, aquele clássico, ninguém vai dar conta da falta, né? Então, essas pessoas são vítimas desse tipo de ação, né? Mas, não indo ainda para esse tema, entrando numa coisa que eu sei que vocês sabem com certeza, são rituais de sangue com animais, né? A gente sabe que tem alguns tipos de centro com outro tipo de nomenclatura,
que dizem-se espiritualistas, né? E que fazem rituais de sangue com animais, né? Aí por quê? Então a gente precisa saber o porquê das coisas. A gente não pode falar assim, é ruim, mas eu não sei por que é ruim. A gente tem que saber como que funcionam as coisas para a gente poder nomenclaturar as coisas direito, né? Então o que é bom, o que é ruim? Bom é algo que vai de acordo com o nosso interesse e que não fere ninguém, nem a maioria, né? E o ruim é algo que às vezes é do interesse próprio também, mas que fere um terceiro, né? Então a gente tem esse parâmetro de bem e mal. E é preciso entender também que a gente tem conhecimento das entidades espirituais que regem o nosso mundo. Só que como o nosso mundo, até já dei uma palestra aqui sobre isso, é um planeta de expiação, é uma prisão, é um planeta de sofrimento, dores, de sabores, é um planeta complicado. Não é um planeta superior, não é um planeta de benesses, é um planeta, infelizmente, de sofrimentos. Então, estando nós aqui, esse é o sistema que funciona, né? Tem uma organização, tem pessoas que vão contra essa organização, assim, colocando assim, bem simples, né? Tem uma organização no nosso planeta e tem pessoas que não se prestam a essa organização e que têm uma outra visão, vamos colocar assim, né? Que é uma visão um pouco mais egoísta e de suprimento de necessidades. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns tipos de entidades, quando a gente fala do nosso desencarne, a gente fala que a gente atravessa por uma outra dimensão, uma dimensão menos densa. E essa dimensão onde vivem os espíritos, vamos colocar assim, não existem só espíritos, existem entidades terrestres, quando eu digo terrestres, são que são da Terra naturalmente, que se alimentam de energia, né? Se alimentam de energia da natureza, energia do planeta, que é o planeta próprio gera essa energia, e algumas partes dessas entidades aprenderam a se alimentar da energia de seres vivos. Porque os seres vivos eles geram uma energia específica. Por exemplo, uma tempestade gera uma energia muito potente, muito forte, que esses seres também usam para se alimentar o corpo deles. Quando eu digo alimento, não é necessariamente comer alguma coisa, tá? É você puxar energia para sustentar o teu corpo etéreo. O corpo deles é etéreo, eles estão numa dimensão onde o corpo deles não é físico igual ao nosso, é etéreo. E esses seres aprenderam, não todos, tá? A gente precisa deixar bem claro isso, que não são todos os seres que fazem isso. Tem uma categoria dos seres que quando você estuda, às vezes, um pouco de ocultismo, para você saber onde você está pisando, tem seres que chamam-se arcontes, ou demiurgos, e vários outros nomes que a gente tem de nomenclatura para eles, que eles fazem essa alimentação da energia de terceiros, seja animais, sejam pessoas, né? Há diferença entre o consumo da energia de animal e o consumo da energia de pessoas, né? Porque o ser humano, ele tem a centelha divina, ele tem nós somos tipo um dínamo energético, nós temos muita força, né? Você pode ver que o nosso coração, ele bate sozinho como se fosse uma máquina, né? Então nós temos muito poder energético, que é uma força vital que chama, né? Ou os chineses chamam de Ki, os japoneses, tem nomenclatura para força vital em todas as religiões, né? Então esses seres consomem especificamente essas energias. No livro Transição Planetária do Divaldo, ele explica que na hora do tsunami que aconteceu na Indonésia, que morreram aquelas 500 mil pessoas, as pessoas que não tinham ali uma egrégora espiritual, que não tinha proteção, elas serviram de alimento para seres lupinos que existiam ali na região. Quando eu digo seres lupinos, são entidades que tomam forma de lobos, homens-lobos, vamos colocar assim. E o Divaldo explica isso no livro e dizem que esses seres, a partir do momento que a pessoa desencarnou, que ainda está conectado com o corpo, né? O desencarne não é imediato, desconecta assim, não é tão assim simples. E aí eles vão e
Ou seja, você acabou de morrer e ainda tem uma segunda morte, né? Que é muito similar àquela segunda morte do livro que a gente conhece, só que ela é muito mais drástica, né? Que existe a segunda morte quando você desencarna, aí você tem uma evolução espiritual e você sai do seu corpo etéreo para você ir para um corpo luminoso, que aí é aquela segunda morte benéfica, que você vai para mundos superiores, aí é maravilhoso. Agora, quando você desencarna, né, e aí você tem uma morte por consumo de seres desse tipo, é dramático, né? Então você vê que a pessoa que precisa dessa lição, vamos colocar assim, porque eu acredito que Deus seja justo, né? Eu vejo sofrimento, mas eu não acredito que seja injustiça divina. Eu acredito que a gente não sabe o passado das pessoas. Então a gente julga pelo presente. Então a gente vê o sofrimento de uma pessoa, a gente vê o sofrimento de uma criança, a gente não tem informações para julgarmos como se nós fôssemos Deus. Então a gente não pode julgar, que é até um dos mandamentos, né? Então a gente não tem informações para fazer um julgamento do que está acontecendo com aquela pessoa de forma tão drástica, igual essa situação que o Divaldo colocou. E isso é um consumo, é um tipo de consumo, né, que ele não foi induzido por um ritual de sangue, mas que o propósito é o mesmo, consumo da força vital do ser em questão. E quando eu digo um exemplo, no livro não é um, tá? São matilhas desses lobos e pessoas desencarnadas na praia e horrores, que são descritos que o Divaldo viu. Ele estava em projeção astral presente no momento que eles foram. Que assim, do mesmo jeito que tem as caravanas que vieram para ajudar no resgate dessas pessoas quando aconteceu isso, que de pessoas que têm um merecimento, que têm uma egrégora espiritual, que foram resgatadas, do mesmo jeito que estavam ali essas entidades ajudando certas pessoas, tinham entidades consumindo outras pessoas. Então você vê como o mundo é 8 ou 80, né? A gente vê que no mesmo tempo que está tendo um resgate espiritual, não é permitido você resgatar todos. Não pode, por exemplo, essa caravana descer e fazer uma proteção do local e resgatar todo mundo. Não pode. Porque certas pessoas que estão ali não podem. E elas precisam passar por aquilo que está sendo passado, por mais drástico que seja, né? Eu acho que assim, por ser um assunto pesado e uma coisa extremamente mais pesada, o ato, né, de um sacrifício animal ou humano, é até muito difícil para nós não julgar, né, do nosso ponto de vista. Você julgar assim, pô, mas como que eu não julgo uma pessoa que está sequestrando uma criança, um adulto e fazendo uma tortura e um assassinato, né, e fazendo horrores, né, com aquela pessoa. Então, aí que é o complicado, o não julgar, né? E por que eles fazem isso, né? Vamos até colocar o motivo para a gente ter um parâmetro da visão deles. Esses seres que ficam do outro lado e que consomem esse tipo de energia, eles têm uma influência oculta sobre nós, né? Porque os nossos pensamentos vêm através de onda da nossa conexão com a nossa alma, que não fica aqui, né? Nossa alma não fica dentro do corpo. Nós somos conectados com uma egrégora maior, então o nosso pensamento vem até nós, ele não acontece dentro de nós. E aí o que acontece? Esses seres têm a capacidade, por esses pensamentos virem através de uma energia etérea também, eles influenciam os nossos pensamentos, sensações, vontades, entendeu? Então o que eles trocam com alguns humanos que são médios e têm contato com essas entidades? Eles trocam coisas. Então eles falam assim, olha, eles têm uma pessoa que tem dom mediúnico, entra em contato com essa entidade de alguma forma, posso até pontuar algumas aqui para vocês entenderem, mas aí é feita uma troca. Então, assim, geralmente a pessoa, ela é uma pessoa que faz isso, ela é muito egoísta e ela tem uma visão muito materialista. Então ela pede dinheiro,
sexo, posses, poder, né? E aí ela faz a troca com essas entidades por esse tipo de recompensa. Aí você fala, mas se esse ser é etéreo, como que ele consegue entregar isso? Do mesmo jeito que eu comentei que tem pessoas que têm egrégoras que são resgatadas de sofrimento, são pessoas que têm proteção espiritual, que não são afligidas por isso, né? Que é o intuito nosso de estar, por exemplo, num centro desse, pessoas como vocês que frequentam centros desse, que têm uma vida espiritual ativa, têm uma proteção espiritual. Então não são afligidos por esse tipo de coisa. Por isso que eu estou pontuando, né, essa informação, porque quanto mais informação você tem, mais forte você é. Porque você sabe como funcionam as coisas. E informação é poder. A maior arma que nós temos é a informação, né? Então esses seres fazem esse tipo de ritualística, mais dramática que for, para poder ter uma troca de algo material de forma fácil, né? E aí isso tem sido pontuado muito na nossa história e na nossa cultura, que é o tal pacto com o demônio, que eles dizem, né? São rituais satânicos, vamos colocar assim, né? Então, assim, a gente tem uma nomenclatura católica, que essas são nomenclaturas católicas para esse tipo de rituais, porém, esse tipo de coisa existe bem antes do catolicismo. Ele existiu com os celtas, existiu com os maias, existiu com os fenícios, com os sumérios, faziam rituais de sangue, porque essas entidades existem, não é agora, eles estão na Terra desde quando nós também fomos trazidos para cá, né? Então, esses seres estão aqui desde a época dos maias, dos celtas, dos egípcios, né? Então não é uma coisa de agora. Então, assim, é uma coisa que está oculta na nossa história desde sempre. E agora que está sendo trazido um pouco de luz para esse tipo de assunto, né? Com o advento da internet, né? E com as pessoas estão chegando num patamar de verdade muito maior, de busca, de compreensão do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, mas por que você trouxe essa informação? Tá. Porque, igual eu comentei, é muito importante ter uma vida espiritual ativa para que, caso aconteça algo igual aconteceu lá no tsunami, mas eu não estou falando uma desgraça grande, estou falando a sua própria vida, né? Você saber que se você está sofrendo uma influência negativa no seu ouvido, no seu pensamento, você tem que se autoativar. O que seria isso? Você está vendo uma situação, você está com um julgamento muito forte negativo, você está com o âmbito de fazer uma coisa muito negativa, que você sabe que não é do teu ímpeto. Aí você fala assim, você tem que ter dos 2 segundos, fala assim, isso não é meu. Isso a minha mãe e minha tia me ensinaram desde pequeno, né? E lutar contra esses pensamentos intrusivos, que é assim que esses seres plantam esse tipo de ação dentro da nossa sociedade, através de pensamentos intrusivos, entendeu? E então a gente tem que sempre estar policiando nossos pensamentos, para que a gente não tome atitudes. Quando você está numa discussão, você tem que ter o respiro antes de você responder. Não pode responder por ímpeto. Tem que responder por razão ou de boa emoção. Responder de má emoção ou irracionalmente, você atinge exatamente o que eles querem. Porque eles não serem... Isso eu fui para uma parte mais dramática, que é a parte do sofrimento e do desencarne através de sangue, que é muito dramático, e eles se alimentam de energias negativas, né? Então, para eles seria, vamos colocar assim, o ápice. O assassínio e o sofrimento, o ápice para eles de consumo energético. Porém, discórdia, raiva, sofrimento, várias energias negativas também servem de alimento para eles. Talvez não uma energia tão forte quanto uma de um ritual, mas também servem de alimentos para esses seres, né?
E a gente, assim, até deixar um pouco mais a fundo, deixar claro que não é só de energia negativa, tá? Então, por exemplo, tem outra categoria de seres desses que se alimentam de euforia. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu até trabalho com ele, a gente tem um troca espiritual ali de algumas coisas, ele faz projeção astral, e ele foi para Disney. Ele falou que se sentiu péssimo no Disney. Por quê? Porque ele disse que a energia da euforia das pessoas, ela é intrusiva, ela é contagiante. E ele não gosta de ter o livre-arbítrio dele infligido desse jeito, de você ser contaminado pela energia. Mas é uma coisa tão boa. A sensação é boa, mas é euforia. E esses seres se alimentam de euforia também. Quando eu digo euforia, eu digo uma questão no geral, se alimentam também. Por exemplo, a gente pode colocar como uma coisa boa, por exemplo, essa energia do sexo, eles se alimentam da energia do sexo também. São outras categorias de seres, tá? Mas que se alimentam também de energia. Então ele se alimenta de um outro tipo de energia. Então, energia boa, por exemplo, do sexo, energia de euforia, de alegria. Um show, por exemplo, que tem num estádio com 80 mil pessoas. A força de energia que tem, você imagina a força, as pessoas gritando, berrando, emocionadas, milhares de pessoas vibrando. Quanto que energia não gera disso para esses seres, né? E esses seres consomem esse tipo de energia. Então, assim, nossa, mas são coisas pesadas, né? Então não tem nem para bom nem para ruim, é só desgraça. Infelizmente, nós estamos num mundo onde um sistema predatório, né? Nós temos um sistema predatório físico dos próprios animais, né? Na escala animal, onde o ser humano está no topo por causa da inteligência e das ferramentas, mas nós estamos na escala também. Se você for louco o suficiente de ir na África e querer dialogar com um leão, ele vai te comer, literalmente. E você serviu de alimento para ele naquele dia. E você faz parte da escala. Nós não podemos nos enganar achando que nós estamos aqui, somos anjos. Não. Se você for brigar com um leão, você encher o saco, você vai virar alimento. Então tem a escala física de predatória, né? E assim, como que funciona a nossa... É bom até trazer para a nossa realidade, para a gente ver como a gente também faz parte disso. A gente não pode ser hipócrita. Eu acredito que vocês gostem de um churrasco, né? Alguns. Então, você come um churrasco, aquele gostoso, né? Come um churrasco, toma uma cerveja ou uma Coca-Cola, o que seja. Consome aquela carne, né? É praticamente a mesma coisa, só que nesse campo físico aqui. Você está consumindo a carne no animal para o teu sustento, né? Você tem uma justificação disso, você fala assim, eu preciso disso para o meu sustento, eu vou matar o animal para comer, né? E é assim feito na humanidade desde o começo, se caça animais. E é o mesmo processo, só que do outro lado, porque assim, como existem escalas de vida, do físico para o mais etéreo até um ponto onde só luz, nessas escalas existem esses seres e também existe essa predatoriedade, né? Essa predatoriedade da energia, tanto boa quanto ruim, acontece do mesmo jeito que a gente come aqui. Esses seres, igual eu falei, é bom a gente não ser ignorante. Isso é bom ou é mal? É ruim para nós? É ruim para nós. Entendeu? É bom para eles? Não necessariamente bom, eles precisam dessa energia, então eles vão ir atrás dessa energia de alguma forma. E a forma que eles conseguem, né, é igual, por exemplo, você comer uma maçã e você comer um banquete. A maçã te alimenta, mas às vezes você quer um banquete. O que é uma maçã para eles? Ou alguma discórdia, alguma leve alegria, eles consomem, né? Agora, o que é um banquete? Um ritual de sangue, entendeu? Um show de sertanejo, por exemplo, funk. São banquetes. Então, a diferença de alimento, né? Até para nós aqui temos diferenças de consumo de alimento e para eles também. Bom ou mal? Bom para eles, ruim para nós. Se você perguntar para uma vaca o que ela acha de ser
churrasco, ela vai falar assim, bom para eles e ruim para nós. Não é? Se as vacas falassem. Então, é praticamente a mesma coisa. Eu não estou falando que nós somos vacas desses seres, tá? Não é bem assim. Mas faz parte da nossa estrutura aqui, que infelizmente é muito bom a gente sempre lembrar disso, que nós estamos num planeta prisão e a gente precisa acordar para a realidade que não é tudo bonitinho, né? Só paz e amor. E quanto mais informação vocês tiverem, mais seguros vocês estão, porque vocês criam uma defesa, entendeu? Então, conhecimento é poder. São ditados que são muito reais. Então, assim, a gente precisa estudar o inimigo, isso é primordial. Você quer falar, tia? Eu ia falar que desde os primórdios da humanidade é citado esse ser chamado Sucubus, é. À noite, ele tirava energia das pessoas que estavam dormindo. Sim. E isso no Espiritismo é falado. É. E eles tiram a nossa energia quando estamos dormindo. Sim. Entendeu? E ele está falando uma coisa que é verdade, que é citado até na Bíblia, falando desse Sucubus. A Sucubus, né, que é categorizado até no Inferno de Dante, outros livros, é um demônio que se alimenta da energia, principalmente sexual. Principalmente. A Sucubus, ela se alimenta da energia sexual. Então, é um tipo de seres desse que eu estou falando. Essa específica é um tipo de. Qual que é a preferência? Igual, por exemplo, aqui, eu gosto de sushi, você gosta de salada, você gosta de macarrão. Então, gostos. Então, esses seres têm uma preferência de alimento por energias sexuais. Tem alguns tipos de seres que gostam de alimento, a energia do sangue. Outros seres gostam da energia da alegria, entendeu? Então, variedades de seres, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, é fácil de associar. Não, os livros citam, o livro espírita Sim. fala desse demônio. Sim. E uma associação muito fácil que a gente pode fazer aqui, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, é o vampirismo energético. Né, que ele é causado por desencarnados a encarnados e por encarnados em encarnados. Vocês já não tiveram uma conversa com alguém que no final você sentiu, nossa, a pessoa sugou toda a minha energia, mas é literalmente, não é... Você fala assim, nossa, não é metaforicamente, a pessoa literalmente sugou toda a sua energia. Por isso que eu falo, proteção, tem que pedir proteção, sabe, tem que fechar o corpo, tem que pedir proteção para os seus guias, para os seus mentores, para a sua hierarquia, para Jesus, para quem vocês quiserem. É importante vocês fazerem parte de uma egrégora que é forte e que pode proteger você, por você fazer parte de. Então, se você fica de fora, se você fica a ermo nesse mundo, você está perdido, você não tem com quem contar do outro lado. Por isso que é tão importante o conhecimento da vida espiritual, né? Você não ser ignorante. Por que vocês acham que tem tanta gente, eu não sei se vocês fazem trabalho de desobsessão aqui, tanta gente perdida, sabe? Você vai no trabalho de desobsessão, você conversa com o espírito, a pessoa morreu, não sabe nem o que é morte, não sabe o que está fazendo, está perdido, está às vezes centenas de anos vagando pelas cidades, sem propósito, porque não tem um estudo, não clama a Deus, não tem uma egrégora espiritual ajudando, está abandonada, literalmente, por própria vontade, por ignorância. Se ela tivesse só o conhecimento que você tem, de você saber que você pode chamar uma hierarquia, por exemplo, de Jesus, sabe, que é muito forte nessa terra, para te proteger. Tem várias outras hierarquias que tem outras religiões, a hierarquia búdica, dos chineses, tem um monte de hierarquia que protege os seus fiéis, vamos colocar assim. Então a gente precisa fazer parte de uma hierarquia de alguma coisa para ter proteção. A gente não pode estar largado no mundo, porque senão a gente fica desprotegido literalmente, sabe? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Então o vampirismo energético é uma coisa que é real e é isso aí que eu falei, só que eu trouxe o rituais de sangue para chocar um pouco, aprender a atenção de vocês, e que realmente acontece, esses rituais, né? E
e que é o ápice, né? Eu trouxe algo de choque, que é o ápice de coisa ruim que você pode fazer a um ser humano, né? E o mais simples é você estar numa conversa com alguém e você drenar a energia dela com o seu vampirismo, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre protegido, e é por isso que eu trouxe essa informação hoje, para que a gente possa ter essa consciência, não só para nós, como para todo mundo que estiver em casa, aqui no Facebook da casa, ou no meu Instagram, ouvindo, né? E essa informação, qual que é o bom do advento da internet? Essa informação vai ficar pairando aí, infinitamente, e vai alcançando pessoas que têm necessidade de ter esse despertar, ter um pouquinho de um choque para falar, nossa, a gente geralmente vem no centro para falar de amor, caridade, né? Mas a gente acaba esquecendo que tem outras coisas que regem esse planeta que a gente precisa estar consciente, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto leve, bem light para o domingo de vocês, para gerar uma reflexão muito boa, né? Mas que é importante. Infelizmente, a verdade dói, né? Não é esse o ditado? E ela dói, mas é melhor a verdade do que qualquer nível de mentira. Vocês não concordam? Isso aí foi o campo de futebol. Então, qualquer tipo de jogo... Olha só, um campo de futebol é um ótimo exemplo. Palmeiras contra Corinthians. Vamos supor. Durante o jogo, todo mundo gerando euforia. Durante... aquela energia, aquelas pessoas cantando, gritando, ansiosas, berrando, durante o jogo. Acabou o jogo, por exemplo, Palmeiras ganhou. Não, Corinthians ganhou. Não. Então, outro jogo? Não, empate aí eles não gostam. Vamos supor, o Palmeiras ganhou, os palmeirenses tudo felizes, esses seres vão lá consumir energia dos palmeirenses, os corintianos tudo tristes, os caras vão lá consumir energia dos caras. E a briga, eu esqueci. Não, a briga aí para eles é a sobremesa. Se os caras ainda brigam no final do jogo, é a sobremesa que eles queriam. Então, assim, é muito importante ter essa consciência, assim, não achar que a gente está sozinho em casa, sozinho na rua. Não está, nunca sozinho. Mas aí você não vai deixar ninguém ir pro churrasco. Hoje é dia de churrasco, o pessoal vai ficar com medo. Não, mas não é para ficar com medo. Tem que explicar que o pessoal tem que se imantar primeiro antes de ir nesses lugares. Não, eu falei, vocês têm que pedir proteção. O que é imantar? A palavra imantar é se magnetizar. Se magnetizar é puxar a energia da Terra e do cosmos, gerar, porque o nosso corpo gera energia. Você manda o seu corpo gerar energia eletromagnética, imantar, eletromagnetizar o corpo. Quando você gera energia eletromagnética, ela é uma energia que ela é repelente. Então, se você potencializa o seu corpo com energia imantada eletromagnética, isso eu estou falando de física, tá? Para vocês entenderem como que funciona uma proteção espiritual. Esses seres, quando vão chegar em você para acoplar em você ou querer entrar no teu campo, porque o nosso corpo não é só desse tamanho, tá? Ele tem outros níveis de camadas espirituais. Então, quando esse ser vai chegar em você, que ele vem na sede, ele dá literalmente com a cara na porta. Porque ele não consegue atravessar a barreira porque você está imantado com uma energia repelente a esse tipo de coisa. E, nossa, mas o que eu preciso fazer para fazer isso? Não existe, assim, tem muita gente que faz rituais, faz horas ali de cânticos e rezas, não é necessário. Nosso corpo, ele é uma máquina, você deu a ordem para ele, você se preparou, ele vai fazer. Vou mostrar aqui bem simplesmente, tá? É bem simples. Vou sair para trabalhar. Pede para a hierarquia, Pai, me proteja, me dê forças, né? Me faça invisível aos meus inimigos. Você fez a sua oração, já chamou a tua hierarquia para junto de você. Agora eu vou imantar o meu corpo. Você conscientemente manda o seu corpo, gerar uma energia, você manda, fala assim, olha, proteja o meu corpo etéreo, meu corpo físico. Imagina um espelho, imagina como se sua pele fosse de espelho. Como se você fosse um ser andando na rua, que fosse um espelho feito de vidro. E aí tudo reflete. Quando você dá ordem para o seu corpo atende. Tá? Eu vou fazer um experimento com vocês aqui bem rápido.
Imaginem que vocês estão cortando um limão. Imaginem vocês cortando um limão agora, enquanto eu estou falando. Alguns de vocês não salivaram a boca um pouco? Não saliva a boca? Por quê? Porque a diferença da mente para a realidade, para o nosso corpo não existe. Se você pensou, é tão real quanto você estar aqui. Do mesmo jeito que eu estou aqui e estou pensando em alguma coisa, meu cérebro está pensando o que eu estou pensando. Se eu pensar nesse momento que eu estou na beira de um precipício e olhando para baixo, meu corpo já arrepia um pouco e me dá um senso de perigo. Então, do mesmo jeito que você estimula o corpo para alguma coisa, você estimular ele a gerar essa energia de imantação eletromagnética, ele vai proteger o teu corpo de ataques espirituais. Entendeu? Então, é esse tipo de informação que é importante para todos nós. E baseado nisso, e a consciência sua de quando você está sendo infligido por pensamentos intrusivos, que é o nome, se você se defender disso, sua vida flui tranquilamente. Até depois, quando a gente parte, que é até mais importante, a gente ter um nível onde a gente não fica aí vagando ou seja consumido por seres, sabe? Porque existe. Então, informação é poder, certo? E é os familiares. É uma pessoa tendo informação, todos ao redor dela, quando você muda tudo em sua volta. Mas infelizmente a gente sabe que alguns dos nossos familiares, infelizmente às vezes até a maioria, não querem saber desse assunto. Eu acredito que alguns de vocês não conseguem ter certo tipo de conversa em casa. Se não em casa, com a família em geral, ou no trabalho, são assuntos complicados. E cada um no seu momento de evolução. A gente fica triste porque, por exemplo, nosso filho, nosso pai, não tem uma vivência espiritual, não sabe dessas coisas, a gente fica triste, mas a gente não pode se culpar. A gente tem que pensar como indivíduos, tentar ajudar, como ela disse, mas não pode se culpar caso a pessoa não queira ter esse papo. Você pode abordar uma vez. Não teve abertura, deixa a pessoa aprender por ela mesma. Em algum momento ela vai aprender, né? Gente, muito obrigado. Opa. Pode falar. Uns anos atrás teve um caso que você falou de um menino que jogou futebol, depois do jogo ele encostou um poste e deu um choque no ombro. Certo. Acho que tem 14 anos. Pode ter havido uma influência desses seres? Assim. Não, esse é bem específico na questão do desencarne mesmo, sabe? O que a gente tem de informação, por exemplo, com a minha família, que é espírita também, é ativa na área espiritual, a gente tem informações que quando a pessoa tem o desencarne, era porque ela tinha que ter o desencarne. A conversa difícil de se ter é quando se tem algo drástico, como um sequestro, um ritual de sangue, você ter uma conversa e você chegar na parte da conversa onde você falar que você compreende que Deus permite que isso aconteça para aprendizado da pessoa. Porque é muito difícil você falar nisso. Então, é difícil você falar nisso. Às vezes é uma criança inocente, uma mulher inocente, e você, sem você trazer a vida pregressa da pessoa, do histórico do que ela fez antes, você não consegue ter essa discussão. E a gente pensa só no presente, entendeu? Então esse rapaz, imagino que ele tenha morrido na hora, sem dor, né? Que geralmente choque elétrico é assim, você morre e você nem percebeu que você morreu. E foi um desencarne rápido, eu acredito até uma misericórdia de Deus, porque a gente todos nós temos um momento de partir, né? A gente sabe que o ideal é a gente seguir até o final da vida do corpo, da numeração corporal, mas tem pessoas que vêm para viver prazos de tempo, né? Não é só porque você encarnou aqui que você vai morrer na terceira idade. Infelizmente, tem gente que encarna para morrer na tenra idade, e às vezes de coisas horríveis, igual esse rapaz, né? Esse tipo de influência que eu estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém te fecha no trânsito, você tem uma arma, né? Porque aqui no interior algumas pessoas, conheço várias pessoas que têm arma. Alguém te fecha no trânsito, você tem opções. Se você reagir de imediatismo com isso, você vai atrás do cara, você vai sacar sua arma,
você vai querer que ele conflite, você precisa atirar nele. E quanto mais você vai cedendo a essas paixões, qual que é o nome disso? Paixões, euforia, ira. Quanto mais você não tem controle das suas emoções, mais fraco você é. Então, né, é esse tipo de influência que eles fazem das pessoas. Então, assim, se uma pessoa é levada por emoção a ir lá e cometer um assassinato, é esse tipo de influência. Agora, a criança encostar num poste e falecer imediato, eu acredito que seja a misericórdia de Deus na hora de ele ter que partir mesmo, e às vezes não ir por uma doença ou algo mais drástico, e partiu assim no desligue rápido, sabe? Então, é esse tipo de influência que a gente está falando, é influência nas emoções, por isso que tem que estar sempre atento às emoções, né? Também quando as pessoas vêm, começam a brigar em casa, assim, aí tem uma discordinha, aí vem outro, já joga um coisinho e vai, aquilo vira um forfé, né? Então isso também é gerado em casa principalmente porque na nossa casa, geralmente, tá? Porque vamos acordar para a realidade. O planeta que nós estamos é um planeta de expiação. Então, aonde que é o melhor lugar para você espiar nesse planeta? Não é dentro de casa com a família? Então, geralmente é na família que nós temos as piores rusgas. Então, se você já tem uma rusga na sua família e você ainda cede a emoções, é o banquete para esses seres, né? Então, é por isso que maior controle de emoções é a chave, né? E para isso a gente faz essa magnetização que eu falei, faz parte de uma hierarquia espiritual, no caso esse centro, por exemplo, que vocês já fazem. Então, está todo mundo no caminho certo, né? Mas é igual eu falei, por exemplo, os familiares de vocês não estão aqui, a maioria. Alguns não querem nem saber, acham que vocês são loucos, entendeu? Acontece, a gente tem também. Então, fazer o quê? Cada um na sua evolução, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, claro. Esses seres que são vítimas de parto de sangue ou dessa energia, eles ficam presos, o espírito fica preso a esses seres? Então, assim, o que eu tenho de estudo de desencarne, não existe um preto no branco na hora do desencarne. Pode acontecer várias coisas. Essa pessoa, na hora de desencarnar, que ela teve todo aquele sofrimento da tortura, do assassinato, ela morreu sofrendo, aí ela desencarnou. Se ela tiver que passar por isso, ela consciente, já fora do corpo, ela ainda é consumida de novo por esses seres que eu comentei. E vendo. É preso não, essa é consumido, igual um alimento. O espírito cessa, né? Não é essência. Nós temos vários corpos espirituais. Esse é o primeiro corpo, que é o corpo mais denso, é o segundo corpo mais denso que a gente tem, que é logo após o desencarne. É isso que eles comem. A partir do terceiro corpo, eles já não consomem mais, não conseguem, porque é uma outra dimensão, que é a dimensão onde ficam os controladores dessa terra aqui. Que aí esses seres nem sabem, às vezes, que tem esses outros seres na terceira camada. São várias. O nosso universo é feito por camadas. Então, na camada 1 somos nós, camada 2 são esses. Aí, quando você desencarna na camada 2, você vem em essência para a camada 3. Entendeu? Só que aí, os organizadores da Terra, mesmo sabendo que a pessoa precisava passar por isso, blá, 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 eles pegam a essência daquela pessoa, né? Eles levam, por exemplo, vamos colocar assim para a gente visualizar, né? Eles pegam, fazem a coleta da essência, né? Levam para vamos colocar assim, uma coluna espiritual, colocam a pessoa numa máquina e aí a pessoa tem um perispírito refeito. Porque o perispírito ele é elástico, né? Ele é uma borracha, para a gente ter uma visão. E aí eles moldam, criam todo um novo perispírito para ela, às vezes nem com a mesma aparência, sabe? Aí o que é feito? Doutrinação. A pessoa vai, em algum momento, se lembrar, ela vai ficar revoltada, vai sofrer, blá blá blá. Vai falar assim, mas, ó filha, você passou por isso por quê? Você lembra quando você era asteca? Que você pegava os filhos das mulheres da aldeia e cortava a cabeça e oferecer para o Deus Sol? Então, a misericórdia de Deus fez acontecer só com você e naquele momento, uma vez. Essa é a misericórdia de Deus
que, né, fez acontecer isso com você. Então, aí é explicado. Tem gente que fica revoltada e aí você tem o livre-arbítrio. Então, você fala assim, eu não quero ficar aqui, eu não quero saber, eu estou indignado, eu não quero saber, não aceito, eu quero voltar para lá. Eles se jogam na terra de novo e você fica aí caminhando, seres errantes, igual muitos espíritos ficam errantes aí, perdidos, né, por não terem uma vontade de dar sequência. A pessoa fica presa na emoção, que eu acabei de falar. Ela fica presa na emoção da indignação a Deus, aí começa a renegar a Deus. Aí, muitas vezes, até essas pessoas começam a servir a esses seres que acabaram de a consumir, eles servem a ele, porque esses seres são opostos à hierarquia divina nossa. Eles não são a favor da hierarquia divina nossa. Então, eles começam a trabalhar contra só por causa da indignação. Porque eles não aceitam o equilíbrio das coisas. Eles optam por fazer, mas não querem aceitar as consequências. E por não aceitar a consequência, eles geram revolta. Por que eles falam da revolta de Lúcifer, por exemplo? Lúcifer se revoltou contra o sistema divino. Entendeu? Então é a essência da revolta. Por que eles falam que tudo que é satânico, de Satã, de satanista, é o oposto, é contra a hierarquia divina. Então, esses seres às vezes fazem rituais satânicos porque é contra a estrutura original preparada para nós aqui. Então, assim, e Deus permite que você tenha um livre-arbítrio de fazer vamos colocar assim, a merda que você quiser, entendeu? Mais alguém nesse assunto maravilhoso? Gente, então, muito obrigado, viu? Bom almoço para vocês, né? Quem for comer carne, sushi, salada, fiquem tranquilos, faz parte da nossa existência, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Obrigado. Oi? Faço sim, faço. Vamos todos nos concentrar na nossa hierarquia, como havia comentado. Já estão todos aqui nesse momento presentes com a gente nessa casa, mesmo longe dos nossos olhos, mas junto aqui conosco, dividindo do nosso local, da nossa alegria, né, do nosso conhecimento, me intuindo a trazer isso para vocês, intuindo vocês a virem aqui hoje para vocês terem consciência desse assunto, e a todos vocês que estão em casa também acompanhando, também conectados conosco aqui, estão aqui presentes sim, em alma, em espírito. Estamos todos juntos em um só lugar, uma só ideia, né? Pedindo a nossa hierarquia espiritual que limpe o nosso corpo nesse momento através da força do passe, através da imantação energética, que possa nos proteger na semana e além, proteger nossos pensamentos, proteger nossas ideias, proteger as nossas emoções, proteger o nosso corpo, para que possamos trilhar nessa terra pisando firme em prol do nosso objetivo final. Que assim seja.